Bom, pessoal, hoje, quarta-feira, temos a nossa live às 19 horas, né? A live foi uma conquista aí que a gente teve e é o momento que a gente faz reflexões, bate aquele papo. E isso tem a ver com a ambientologia da Bimodais. Eu achava que a gente podia fazer, como tem muito grupo, né? As pessoas ficam colocando mensagem, mas isso não funcionou na escola. Então eu nem incentivo muito a troca de mensagens e tal. O que acaba acontecendo é muita interação com as pessoas no private, muita interação no private, e as lives em que a gente aprofunda. E a outra coisa que se desdobrou foram as mentorias. Eu até botei um anúncio, né? Comecei a divulgar, depois que eu me senti mais seguro para fazer as mentorias, e eu diria que eu faço 4 mentorias, 4 tipos de mentorias com os bimodais. Eu tenho mentorias que eu trabalho com aspectos pessoais, aspectos profissionais, aspectos conceituais, como tem gente que está fazendo mestrado e me pede apoio, e tem gente que está me pedindo apoio para produção de livros, que é o caso, teve um período aí com Borella, trabalhei aqui com Wagner, aqui também, quando ele veio me visitar, e agora estou lançando aí, ajudando o Josuel no livro dele, e ele conta as histórias de empreendedor, e depois fala das lições de cada uma das histórias. Um cara que saiu do interior, e foi e conseguiu montar empresas de bastante relevância em João Pessoa. Então, essa é a interação da escola e hoje tem a nossa live, né? Inclusive aberta para quem quiser, dos bimodais exógenos que quiserem participar, para conhecer mais a escola, a live está aberta para vocês também. E lembra a todos que hoje o áudio é aberto, tá certo? A reflexão que eu quero fazer é uma reflexão sobre o título do artigo, refletindo sobre a terapia de aceitação e compromisso, ACT. Quem me deu a indicação do livro foi a Aline, numa mentoria, né? E o nome do livro é Uma Mente Livre, Como se Direcionar ao que Realmente Importa, de Steven Hayes. E ele vai trabalhar a chamada ACT, né, como um avanço aí em relação ao TCC, né, terapia cognitiva comportamental. Que aí o pessoal diz que é terapia baseada em evidências. E aí eu acho que tem uma coisa engraçada, e eu tive conversando isso no áudio passado, que nós temos aqui na Bimodais determinados. É como se a gente tivesse assim, eu estou vendo aqui a construção de um prédio na frente, aqui tem um terreno baldio, e do outro lado, na sequência, tem um prédio, eu estou aqui assistindo a obra subir, né? Então, tem o período da obra que é tijolo, né? Estrutura tijolo, já está nessa fase, já está bem avançado nessa fase. Depois tem o acabamento e depois tem os pequenos ajustes, né? Então, quando eu, por exemplo, estou na inovação pessoal, eu vejo que a gente na inovação pessoal, a gente vem desenvolvendo os tijolos, a gente está subindo um prédio. Eu estou trabalhando com inovação pessoal, se vocês quiserem, de maneira mais intensa, desde que eu vim para Teresópolis, aí a gente já tem uns 2, 3 anos que a gente vem trabalhando com inovação pessoal, né? Então eu não acho que é um prédio que está pronto. Por outro lado, quando eu vou falar sobre análise do digital, eu já digo, o prédio está pronto, já teve acabamento, e agora a gente começa a fazer pequenas reformas. E aqui, essa torneira não está legal, aqui tem um cano que parece que está vazando água, não sei do que. Então são coisas menores. E aí eu resolvi criar agora, né, um texto central da escola, em que eu vou atualizando ele vai servir de introdução geral para vários livros, e ele vai ser uma referência. Quem que entra na escola, quem quiser conhecer, se eu vou fazer uma palestra e tal, dizer, olha, tem aqui esse texto, que é a base do pensamento, vou botar na Amazon, vai ser mais fino, né?
Mas vou botar na Amazon para quem quisesse assim. O que realmente a Bimodais pensa sobre o digital? Sobre essa civilização 2.0? Está aqui. Então, na inovação pessoal, a minha tarefa aqui durante as semanas é fazer o quê? É pegar esses temas que ainda estão aí na fase do tijolo e ir melhorando. Então, quando eu pego um livro como esse, né, do Hayas, refletindo sobre a terapia, a gente vai chegando a algumas coisas, mas é um processo muito mais ainda em construção do que pronto. Então, qual é o primeiro problema que eu tive aqui no livro do Hayas? Não coloquei ele como uma leitura estrutural da escola, né? Eu classifico a bibliografia, não botei ele numa intermediária, não acho que ele faz a diferença, e aí vem o problema. O primeiro problema que eu acho, que é o problema estruturológico da psicologia. Calma, que eu vou explicar. É um problema estruturológico da psicologia. A psicologia, né, ela vem aí, ela surge a partir de Freud, basicamente. Às vezes a gente pode dizer que mas antes do Freud, etc. tal, mas existe pessoas que já vinham falando, mas tem pessoas que falaram e tiveram impacto. Conseguiram ter impacto. Então Freud tem um impacto. E ele mesmo, Freud, no seu momento estruturológico, então a gente tem ambientologia, né, estudo do ambiente, USP ou Bimodais, fenomenologia, como é que eu abordo o digital, e estruturologia, qual é a ciência que eu uso para analisar o digital, são essas diferenças dentro da cienciologia, que é o estudo da ciência. Eu estou trabalhando, o Freud tem a sua fase estruturológica, que ele vai falar que na história nós tivemos feridas narcísicas em relação ao ser humano, em que a gente achava que a gente era o centro do universo, depois a gente achava que a gente vinha de Adão e Eva, que a gente era uma espécie especial, aí Darwin, primeiro Copérnico, Darwin, e depois vem o próprio Freud. Mas olha só que interessante, o que o Freud introduz na sociedade, né? Vou pegar a frase aqui. O ser humano não é senhor da sua própria mente. Essa é a mensagem principal do Freud. O Freud, para mim, e eu vou botar ele aqui na minha galeria da fama, né, dos autores que eu bato palma, porque, por exemplo, eu não sei se eu vou botar na galeria, mas eu também não botei o Malthus. O Malthus, por exemplo, que é um cara importante na minha maneira de pensar o digital, ele dizia, quando aumenta a população, a gente tem uma crise. Mas, na sequência, a metodologia que ele sugere para trabalhar com a crise foi extremamente combatida, que é assim, deixa as pessoas morrerem porque não tem condição. É mais ou menos isso. Aí ele foi muito perseguido, e a coisa mais importante que ele disse, aumentou a população, a gente tem uma crise, isso foi jogado para debaixo do tapete dentro da ciência social. E o Freud também, aí até eu pedi aqui para o tio Chatinho falar da terceira ferida, aí ele fala que a psicanálise, não foi a psicanálise que define essa frase, o ser humano não é senhor da sua própria mente. É o estudo, o fenômeno da mente, o fenômeno da saúde mental, o objetivo do estudo da mente é ajudar os sapiens a entender e lidar melhor com a sua mente. Então, o que o Freud traz de novo, de importante, é quando ele diz, nós não mandamos em nós. E eu vejo que tem muita gente que eu conheço que está em torno de mim que não aceitou essa premissa do Freud. A pessoa diz, eu sou assim, eu sou assado, eu sou assim, eu sou assado, eu não sou influenciado, eu posso ver televisão que isso não me afeta em nada, isso também não me afeta, e a pessoa acha que ele tem controle sobre as coisas. E eu tenho aprendido aqui na minha vida que quando eu acordo pensando em algo, quando eu durmo com algum tipo de sonho, né? Quando eu estou caminhando na rua e vem determinado tipo de mensagem, é alguém dentro de mim dizendo, você tem que se preocupar, você tem que agir em relação a isso, porque isso está incomodando alguém lá dentro, que você não sabe de tudo que existe lá dentro de você. Então, o problema que a gente tem é, aí se criou um campo, que foi o campo da psicologia, só que o campo da psicologia,
e é isso um pouco que o Seligman está tentando nessa psicologia positiva, ele não começa com a psicologia. E aí vem o problema, inclusive que eu vejo no Reis, e eu vejo problema em vários outros autores da psicologia. E aí a gente tem um problema, e aí talvez seja o eixo central do artigo, que a gente não pode. A psicologia está restrita aos autores da psicologia. É o que eu chamo de sindicato dos pensamentos que a gente criou, é a administração, é a psicologia, é a própria medicina quando fala em prevenção. A gente precisa de uma coisa mais ampla. Esses momentos de revolução civilizacionais, eles já geraram no passado a necessidade de refazer as ciências. E a gente precisa não da psicologia, a gente precisa de um campo mais amplo, que é a existenciologia. Aí o Reis, lendo os psicólogos, somente os psicólogos, como é natural, ele vai falar uma porção de coisas que está nos, entre aspas, filósofos, ou se vocês quiserem, na nova abordagem, nos existenciólogos do passado, que é o pessoal do Ikigai, que é o pessoal dos estoicos, que é o Sócrates, que é o Aristóteles, que é o Platão, em que várias vezes, quando eles colocam e falam como é ter uma vida melhor, tem várias coisas que o Reis coloca como novidade na psicologia, de novidade não tem nada. Então, dentro dessa nova abordagem estruturológica da Bimodais, eu já não trabalho com a ideia da psicologia, eu já trabalho com a existenciologia. E já não chamo, e aí o campo de estudo é inovação pessoal. E dentro da inovação pessoal, a gente chegou na existenciologia, que é sinônimo. Porque o objetivo da existenciologia é ajudar as pessoas a ter uma inovação pessoal mais significativa, mais importante. E aí, então, qual é a premissa que a existenciologia bimodal tem e traz de novidade, né? E aí, refletindo aqui sobre o nosso querido Hayes, né? Eu digo, primeiro, que ele vai falar em psicologia flexível, flexibilidade psicológica. Essa é a expressão que ele usa. Né? Então, o objetivo dele é criar mais flexibilidade psicológica. Eu não gosto disso. Eu acho que para a gente ter uma vida melhor, a gente não precisa de flexibilidade. O que a gente precisa é criar uma mente aprendiz. A mente aprendiz, ela tem objetivamente flexibilidade, mas a flexibilidade é consequência da gente entender o sapiens precisa ter uma mente aprendiz. E aí eu preciso de paradigmas mais fortes para entender e refazer a ideia do sapiens. Então, primeiro, entender que não existe um eu puro. Obrigado, Freud. Mas um eu formatado, que precisa ser formatado tendo como foco uma vida melhor. Né? Então, o que o Freud disse, o eu está aqui, existe outros eus dentro da gente, a gente não controla a nossa mente. Mas aí eu vou pegar, né, a Ayn Rand, que coloca, de certa forma, isso, que a gente precisa, para sobreviver, a gente precisa criar paradigmas para a gente poder sobreviver, e a diferença do ser humano para as outras espécies, que a gente não usa o instinto. A gente usa, o que a gente usa? A gente usa a reflexão. E aí a gente vem na ideia que está crescendo cada vez mais das duas mentes. É o Kahneman com duas mentes, é o Goleman com as duas mentes. Outro, a gente recentemente agora veio também no Mark Mason, nesse livro, o último livro dele, que a boa parte do livro dele são duas mentes, né? Então, beleza, duas mentes. Uma que armazena e outra que tem como missão promover a reformatação. Uma vida melhor está diretamente ligada à nossa capacidade de reformatação. Então não é flexibilidade, eu não preciso de uma mente flexível, eu preciso de uma mente reformatadora. Porque eu tenho consciência que dentro de mim tenho traumas, que eu tenho paradigmas, que eu tenho problemas, que tem a ver com a formatação. E eu não vou ficar jogando pedra no meu pai, na minha mãe, na minha família, porque eles me formataram. Se eles não tivessem me formatado, eu não seria sapiens. Não existe a ideia do Tarzan é falsa. O Tarzan foi educado por macaco, ele não seria sapiens, ele não teria sobrevivido. O Mowgli, que foi criado por lobos, também não teria sobrevivido.
Porque o Sapiens precisa aprender a falar, a andar, etc. Tal, papá. É um processo longo de formatação. Dependendo dessa formatação, temos cada pessoa. Então não existe esse eu puro, eu tenho que resgatar meu eu. A gente tem potenciais, e aí sim tem potenciais genéticos que podem ser descobertos, né? E é inclusive a proposta do Ikigai, né? Chegue no meio termo entre demanda, vocação, paixão e viabilidade. Isso aí foi criado pelo Vale do Silício? Não, isso é milenar. Então, isso aqui não é novidade, Raias. Aí eu fui lá para o ChatGPT e falei, vem cá, o ChatGPT, não gostei dessa história de mente flexível, etc. Tal, vou fazer uma proposta, vê o que você acha, e ele gostou. Né? O que eu propus para ele? A gente trabalhar com mentalidade aberta ao aprendizado. A mentalidade aberta ao aprendizado, com a consciência que a gente faz a revisão, e não é só a mentalidade aberta ao aprendizado, em relação ao mundo externo. É o mundo interno. Hoje, por exemplo, eu tive uma desavença ali com um menino que está na esquina, sempre limpando a esquina. Eu mudei o caminho, fiz a rota. Hoje encontrei um cara, muita gente fina, um taxista, a gente sentou, conversou. Eu tive um ganho. Por quê? Porque eu aprendi que aquela pessoa que estava ali na esquina era rabugenta, que existe um sindicato de rabugentos, que eu tenho que aprender a lidar com os rabugentos, que alguém dentro de mim ficou chateado quando ele veio me criticar, etc, etc. Então tudo isso é um aprendizado. A minha mente está em espiral. Mas é um espiral em que eu conheço, lendo Hayes, eu aprendo coisas e me escutando de manhã, quando alguma coisa não está boa, quando eu quebro um copo, eu me pergunto por que esse copo quebrou? Como esse copo nunca mais vai quebrar? E a partir daí, então, eu tenho uma nova possibilidade. E aí, ao outro lado, o inverso é mentalidade fechada ao aprendizado ou mente em carrossel, que é o que o Freud chamava de neurose. Né? Eu fico no looping e eu não consigo sair do mesmo lugar. Frase, abre aspas para o Nepô. O sapiens, para ser mais sapiens, precisa aprender a se reformatar. A formatação básica obrigatória cria necessariamente traumas, paradigmas, automatismos, que muitas vezes fazem mal e precisam ser revistos. Para ser sapiens, diferente das outras espécies, precisamos ser formatados e isso cria em nós uma falsa identidade que precisa ser conhecida e trabalhada. O que diferencia as diferentes metodologias para melhorar a saúde mental é como podemos lidar com os nossos vários eus, né? Mas todas elas têm como comum de que nós não controlamos os nossos eus, né? E aí então a gente tem. E para a gente fechar, vamos pegar a frase que vai abrir o artigo, abro aspas, quando o mundo exterior muda, nessa velocidade que a gente está vivendo agora, nosso mundo interno também precisa mudar. Isso aí é uma frase dele, Stephen Hayes. Vou repetir. Quando o mundo exterior muda, nessa velocidade, nosso mundo interno também precisa mudar. É isso, galera. O que vocês dizem? Bom, pessoal, primeiro estou pedindo, né, a Carla exógena, bimodal exógena, me fez gravou, ela me mandou um escrito dizendo qual é a vantagem dela ser uma bimodal exógena. Vocês que me escutam, etc, etc, não tem tempo de se dedicar na escola, mas vocês podem me dar um apoio. Me manda um áudio, manda um vídeo, me manda um texto dizendo você está na Bimodais, acompanha o Nepô, etc, tal, papai, e qual é a vantagem de acompanhar? Porque a gente vai entrar agora na 13ª imersão, no 7º ano da Bimodais, e eu estou querendo fazer, já aprendi que na escola o que funciona é o marketing de atração e não de convencimento. E aí eu quero botar essas pílulas, vou divulgar essas pílulas, e as pessoas vão se identificar, e as pessoas certas vão vir para a escola, aumentando a possibilidade da gente disseminar e manter a escola viva, como ela já está, né, completando agora 7 anos. Então eu peço para vocês isso. E quem quiser, nós estamos aqui abertos duas atividades fortes, que é participação da escola nas mentorias. Necessariamente, para fazer mentoria comigo, não precisa estar na escola. As minhas mentorias hoje, elas cobrem o quê? Mentoria pessoal, profissional, conceitual, ou então ajuda na produção
de algum material tipo livro. Então, aí, se vocês quiserem, me mandam um zap, 21 99608 6422, vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, quero ser bimodal, quero fazer mentoria, a gente bate um papo e a gente vai em frente. Tá bom, galera? É isso.